enquanto a minha Bom dia, bom dia. Nós vamos iniciar hoje a nossa live proposta dessa semana. Nós vamos passar 3 dias trazendo algumas instruções que nós recebemos da palavra de Deus para compartilharmos com vocês acerca dos bons relacionamentos. Mas eu quero desejar um bom dia com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que eu louvo a Deus pela vida de todos que recebem a palavra de Deus por meio do devocional diário com Jesus. Eu quero dizer para vocês que eu aprendo muito todos os dias com as meditações, com este momento que nós passamos juntos, meditando na palavra de Deus. E a nossa proposta para esses 3 dias que nós nos propomos a fazer live ao vivo para o devocional diário com Jesus, é exatamente aprendermos com a palavra de Deus como iniciar, como construir relacionamentos saudáveis. Falar sobre as interações, falar sobre os relacionamentos interpessoais, que é exatamente uma conexão entre 2 ou mais pessoas. Quando nós falamos em interações, nós falamos em conexões, nós falamos em estarmos conectados, convivendo com pessoas. E essas relações, elas se manifestam no contexto familiar, entre os nossos amigos, entre as pessoas do nosso trabalho, também nos lugares em que nós vamos, que nós estamos nos conectando com outras pessoas. E eu anotei aqui os objetivos que nós temos com esses 3 dias de estudo. O primeiro dele é trazer um comando que a palavra de Deus nos traz para que a gente venha crescer, construir esses relacionamentos. Hoje nós vamos trazer esse comando especial que Jesus nos traz na sua palavra. Um comando para iniciarmos os nossos relacionamentos de forma saudável. Nós vamos trazer também o autoconhecimento como a chave para lidar com as pessoas, a chave para construirmos esses relacionamentos de forma que agrade a Deus, de forma que seja harmoniosa para ambas as partes. Também nós trouxemos aqui alguns princípios inegociáveis para quem deseja ter bons relacionamentos, se dar bem com as pessoas, lidar com as pessoas, interagindo com ela de forma que ambas venham se ajudar a se desenvolver, porque é isso que Deus quer de cada um de nós, que a gente venha se conectar com o outro, que a gente venha através do outro, aprender, receber, entregar. E como é lindo essa relação, porque nós trazemos aqui hoje para a nossa meditação exatamente esse relacionamento. E o relacionamento que nós vamos trazer hoje, ele inicia com Deus, com a nossa conexão com Deus, com o Pai, com a fonte criadora, com a fonte da vida que é Jesus. Em Mateus capítulo 22, vai ser hoje a nossa meditação, Evangelho de Jesus, Mateus capítulo 22, nos versículos 36 ao 39. Jesus nos traz um grande mandamento. Alguns fariseus perguntam a Jesus o seguinte: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ele diz: Este é o grande primeiro mandamento. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento. E ele diz no seguinte: e o segundo, semelhante a este, é ame o seu próximo como você ama a si mesmo.
Destes 2 mandamentos dependem toda a lei. Então nós vemos aqui Jesus. Seja bem-vinda, minha amada, minha amiga, para estar conosco aqui nesse momento de meditação do Devocional Diário com Jesus. E nós estamos meditando aqui no Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 22, que ele nos traz os 2 grandes mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo, como nós amamos a nós mesmos. E hoje nós estamos aqui trazendo exatamente esse tema tão importante, que é de relacionamento com o outro. Mas como nos relacionarmos com o outro se nós não soubermos nos relacionar com nós mesmos? Glória a Deus. Está chegando mais gente, eu vou dar só que bom dia. Sejam bem-vindos. Estou muito feliz em ter vocês aqui, me fazendo companhia. Que nesses 3 dias nós vamos estar fazendo o Devocional Diário com Jesus ao vivo. Eu vou só recapitular rapidinho aqui o início da nossa meditação de hoje, que nós estamos falando sobre como construir bons relacionamentos, como nos conectar com as pessoas, como administrar os conflitos que são gerados entre as pessoas, porque nós sabemos que o relacionamento com o outro, ele exige de nós administração, existe de nós controle das nossas emoções, para que nós tenhamos essas conexões de forma harmoniosa. E nós estamos aqui hoje meditando em Mateus capítulo 22, versículo 36 ao 39, onde nós encontramos aqui o nosso Senhor Jesus nos trazendo o grande mandamento, que o primeiro dele é amar a Deus de todo o nosso coração, amar a Deus de toda a nossa alma e o nosso entendimento. E o segundo, amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Mas esse é o nosso maior desafio. Como amar o outro, sendo que eu preciso amar o outro da mesma forma que eu me amo. Mas nós vamos aprender hoje aqui o primeiro comando que a palavra de Deus nos traz, que é esse grande mandamento. Mas o que é um mandamento? O mandamento, ele é uma ordenança de Deus, ele é uma instrução que ela é necessária para que a gente venha ter uma vida de paz, de harmonia, de abundância, de felicidade, de alegria aqui na terra. Então, o mandamento, ele vem exatamente como um comando que vem de Deus, uma orientação do céu para vivermos bem nessa terra e para termos bom relacionamento com as outras pessoas. Ele é um guia que vai nos instruir nessa jornada da vida. Então, para termos bom relacionamento, nós precisamos entender que os mandamentos são exatamente algo tão valioso que Deus entrega para nós. São instruções valiosas que sem ela nós não conseguimos nos conectar com Ele, entender a sua vontade para andar na sua direção. Olha como isso é importante. E a partir do momento que nós recebemos esse comando de Deus, que nós deixamos o mandamento do Senhor entrar no nosso coração, vai ser promovido dentro de nós uma transformação, um desenvolvimento pessoal, porque a partir do momento que o Senhor me dá aqui 2 ordens muito importantes, que é amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e entendimento, é glorificar a Deus de todas as formas. Tudo que eu for fazer nos meus pensamentos, nutrir no meu coração coisas boas, que venha glorificar o nome do Senhor. E o segundo dele é amar o outro, amar o próximo. Amar o próximo mesmo quando ele nos ofende, mesmo quando ele nos desagrada. Mas essa é uma orientação e é uma ordem de Deus para que a gente venha ser bem-sucedido nessa terra. Perdoar, dizer, eu estou aqui para te ajudar, estender a mão para o outro. É isso que Deus quer que nós façamos. E isso exige de nós uma ação. É por isso que o mandamento, ele desenvolve o ser humano. Ele é uma orientação que nos tira da nossa zona de conforto. Quantas pessoas têm dificuldade
Quantas pessoas têm dificuldade de lidar com o outro, até mesmo com as próprias pessoas dentro de casa, com seus familiares, dentro do trabalho, no contexto das amizades. Em todo tempo nós estamos nos relacionando com pessoas, não tem como a gente fugir delas, porque nós precisamos delas. E nós já iniciamos aqui este devocional dizendo para vocês que pessoas precisam de pessoas. Não tem como a gente fugir disso. Esse é o propósito de Deus para todos nós aqui nessa terra. É viver para estar junto com o outro, vivermos em unidade. Nós, quando abrimos a porta do nosso coração para Jesus entrar, nós somos membros, passamos a ser membros de um só corpo. E quando um membro desse corpo é rejeitado, esse corpo ele fica desalinhado, há um desequilíbrio. Mas Deus nos traz hoje através da sua palavra que nós precisamos sim lidar com o outro, viver em união, viver em unidade. Nós precisamos do outro para alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos, amando eles, ajudando também a eles se desenvolverem para alcançar os seus objetivos também. Veja que o amor que Deus traz aqui, ele não é um sentimento como as pessoas olham para ele, é o amor ágape, é o amor de Deus, é um amor incondicional. Veja que mesmo nós sendo inimigos de Deus, quando nós estávamos separados do Senhor por conta do pecado, mesmo assim Ele nos amou, Ele entregou o seu Filho, Ele entregou Jesus para que nós tivéssemos essa oportunidade de reconstruir o nosso relacionamento com Ele. Então olha como o relacionamento ele se inicia com Deus. Então, se nós nos relacionamos primeiramente com Deus, como a palavra nos traz, que o primeiro grande mandamento é esse, nós vamos nos relacionar bem com o próximo. Eu sei que não é fácil lidar com as diferenças do outro, mas é exatamente para isso que Jesus nos chama. E Ele nos traz essas orientações e essas ordenanças para que a gente saiba lidar com o outro, que a gente venha ser os seus imitadores nessa terra, que a gente venha se comportar, agir com humildade, com bom senso, com mansidão, levando o amor ao próximo. Bom dia, minha amada, seja muito bem-vinda ao Devocional Diário com Jesus. Peço que vocês continuem conosco, fazendo aqui companhia, para que a gente continue aqui a nossa meditação. Então nós precisamos do outro. Pessoas precisam de pessoas. Nós só nos desenvolvemos, nós só saímos da nossa zona de conforto porque essas pessoas, elas estão nos confrontando lá fora, elas estão nos desafiando lá fora a extrair o nosso melhor. Então tudo depende da forma como nós olhamos para as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Às vezes nós nos perguntamos por que eu estou aqui no trabalho e tenho uma pessoa tão difícil para lidar todos os dias? Ou por que na minha família tem alguém tão difícil de lidar, parece que ela não gosta de mim? Mas é exatamente o propósito maravilhoso desta vida, é exatamente nós lidarmos com as diferenças das pessoas, para que a gente venha levar amor a elas, para que a gente venha compartilhar essas instruções que Deus nos traz junto com ela. E se nós não somos desafiados, nós não saímos da nossa zona de conforto. E Jesus nos ensina como lidar com essas diferenças, como vencer esses desafios. E o amor, como nós trazemos aqui, como um mandamento, ele é a chave para que a gente venha viver uma vida plena aqui nessa terra, se conectando primeiramente com Deus e se conectando com as pessoas, porque nós somos os mensageiros, nós somos os portadores do amor de Deus para levar para essas pessoas. Vocês já ouviram falar que nós transbordamos do que nós estamos cheios? Então, é sobre isso que Jesus fala aqui. Se Ele pede para que a gente ame o próximo como nós amamos a nós mesmos, Ele está nos convidando a olharmos para dentro de nós e nos avaliarmos, fazer uma avaliação, como eu estou hoje na minha vida, como está a minha vida agora e como eu desejo estar. Eu estou preparada para levar esse amor para o outro?
A gente nem sempre vai estar preparado, mas Jesus, Ele deixou o Consolador. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que vive em nós, exatamente para nos ajudar a realizar tudo o que Deus deseja realizar através da nossa vida e principalmente a lidar com essas situações difíceis. Então, ter bons relacionamentos, ele exige uma boa administração dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E se eu não estiver bem, eu não vou conseguir tratar o outro bem. Se eu não estiver curado, eu não vou conseguir levar cura para outra pessoa. Se eu não estiver sarado, eu não vou conseguir ajudar o outro que está precisando de cura. Glória a Deus, olha como isso é maravilhoso. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe. Então é sobre isso que Jesus nos traz a refletir hoje. Que nós precisamos transbordar do amor de Deus para levar ao próximo. Mas você às vezes pode se perguntar: Márcia, tem pessoas que me tratam mal, tem pessoas que eu acho que ela não gosta de mim, ela me trata com indiferença, ela me fere, ela me machuca com as palavras fortes. Mas é exatamente sobre isso. Quem está ferido, ele vai ferir o outro. Quem está machucado, ele vai machucar o outro, porque nós só damos, nós só entregamos o que nós temos dentro de nós. Nós não sabemos o que essa pessoa passa, nós não sabemos como está a vida dela, nós não sabemos o que ela passou até aqui. Então nós precisamos ter esse olhar de compaixão, esse olhar de empatia como Jesus tem conosco. Jesus, ele é tão maravilhoso, ele é o próprio amor, é o amor de Deus encarnado que veio a essa terra, que veio do céu habitar entre nós para nos ensinar exatamente a caminhar nessa jornada da vida. Então, ter bons relacionamentos exige exatamente muito mais de nós do que do outro. Porque se nós fizermos a nossa parte, meus amados e minhas amadas, eu tenho certeza que o outro, ele vai aprender com você. Por meio do teu exemplo. Você sabia que nós somos observados o tempo todo? Em todos os lugares, na igreja, no trabalho, na nossa família, no momento que nós vamos no mercado do lado comprar alguma coisa, nós estamos sendo observados. É por isso que o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 1 e 2, ele exorta a igreja a ser imitador de Cristo, para que as pessoas que não conhecem Jesus, elas olhem para nós, para o nosso comportamento, para a nossa forma de lidar com elas, de falar, e veja Cristo em nós. Quantas pessoas estão pregando sem falar uma palavra? Quantas pessoas estão pregando o bem, assim como também estão pregando o mal, sem falar uma palavra? Mas nós, como filhos de Deus, que buscamos andar segundo a vontade do Senhor, nós precisamos compreender que nós somos um canal de Deus nessa terra. Que o nosso propósito é levar o nosso amor a essas pessoas, levar cura para elas, levar transformação de vida. Porque Jesus, ele está nos transformando, ele está trabalhando, gerando essa transformação dentro de nós. E nós precisamos exercitar isso todos os dias. Nós vamos ver amanhã o autoconhecimento como a chave para lidar bem com as pessoas. Porque primeiro eu tenho que estar bem comigo mesmo. Eu tenho que fazer esse autogerenciamento aqui dentro. Gerenciar as minhas emoções. É o que se fala hoje de inteligência emocional. Nós precisamos manter esse equilíbrio e acalmar as tempestades que muitas vezes estão sendo geradas aqui dentro de nós. Então, a forma como nós estamos reagindo ao que o outro faz conosco, essa forma fala muito mais de nós mesmos do que o outro. Então, esse convite de se autoavaliar, de olhar para dentro, é exatamente para a partir de hoje nós nos observarmos como nós estamos reagindo ao que as pessoas estão fazendo conosco. Nós estamos levando o amor de Deus a ela, nós estamos exatamente sendo obediente a esse mandamento de amar a Deus de toda a nossa alma, nosso coração e amar o próximo, levando o amor de Deus. Então isso é muito importante
E não dá para ter bons relacionamentos, para viver em harmonia com o outro, se nós não soubermos lidar com nós mesmos. Eu sei que tem momentos que é difícil, eu sei que às vezes nós estamos passando por dificuldades, por desafios, e sozinho nós não podemos fazer nada. Por isso que nós nos rendemos a Cristo todos os dias, buscarmos a Deus, meditar na sua palavra. Assim nós vamos nos manter equilibrados aqui dentro. Nós vamos manter em paz aqui dentro, porque essa paz interior só Ele pode nos dar. E Ele nos deixou ferramentas, Ele nos deixou a palavra sagrada, Ele nos deixou os louvores, para que a gente venha acalmar o nosso coração e a nossa alma. Veja como é importante as conexões. Nós nos conectamos com pessoas o tempo todo, mesmo que a gente ache que não. Mas tem gente que se conecta conosco mesmo sem nós percebermos. Tem pessoas que estão observando você, tem pessoas que estão sendo inspiradas por você, mas tem pessoas também que podem estar sendo afastadas do amor de Deus por algum comportamento que muitas pessoas estão tendo, comportamentos que desagradam a Deus e que afastam essas pessoas de Deus. Então olha como é importante nós entendermos que construir bom relacionamento não é simplesmente estar ali, tentar um diálogo com alguém e está tudo bem. Nós precisamos compreender as diferenças dessas pessoas, porque eu me comporto de uma forma, outra se comporta de outro. Um é mais extrovertido, outro é mais calado. Um é mais participativo, o outro está observando, ouvindo, não quer dizer que ele não está participando. Então, às vezes nós julgamos, não é verdade? Às vezes a gente está julgando no nosso pensamento as pessoas sem conhecê-las, mas isso não agrada a Deus. Então a gente pede perdão, Senhor, retira de mim esse pensamento. Não cabe a mim julgar o outro. A palavra de Deus diz que se nós julgarmos o outro, nós seremos julgados da mesma forma. A palavra de Deus diz que nós precisamos tirar a trava do nosso olho primeiro para poder falar do outro. Então a gente aprende muita coisa com a palavra de Deus. Ela é o nosso guia, é a nossa bússola, é o comando que Deus nos dá. E o comando de hoje é ressignificar o amor na nossa vida, o amor como um mandamento e não um sentimento, porque Jesus, ele nos exorta a amar o outro mesmo que ele seja o nosso inimigo. Ele nos exorta lá em Mateus capítulo 5, versículo 44, ele diz: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Faze o bem. É exatamente isso, nós imitarmos Jesus. Se nós somos seguidores de Cristo, nós precisamos imitar o exemplo de Cristo. Que coisa linda e maravilhosa. Glória a Deus por isso. Então, isso tudo nos tira da nossa zona de conforto. Tudo que Deus nos traz na sua palavra nos desenvolve pessoalmente, nos desenvolve espiritualmente, nos traz crescimento. E para crescer, meus amados, para nos desenvolvermos, para nos transformarmos no que Deus nos chamou para nós sermos nessa terra, muitas vezes vai doer mesmo, porque não é na moleza. A nossa zona de conforto é exatamente aquele lugar que para a gente estar bem, eu não vou precisar mover uma palha, para mim tá bom do jeito que eu estou. Mas nem sempre o jeito que nós estamos é o jeito que Deus quer que nós estejamos. Então nós precisamos ser intencionais. Eu trouxe aqui 2 frases do filósofo Sócrates, que trazendo aqui o pensamento, né, dos filósofos lá do passado, que até hoje, né, eles estão presentes no nosso dia a dia, nos conhecimentos, nos livros, no intelecto, onde nós encontramos os filósofos buscando um sentido para a vida. Eles buscando a verdade. E 2 frases que me chamaram a atenção de Sócrates. A primeira delas é: só sei que nada sei. Aqui Sócrates, esse filósofo, ele traz a sua humildade para dizer que ele precisa aprender mais o tempo todo. E ele era um homem que buscava a verdade. Era um homem que buscava o sentido da vida. Então, a outra frase dele é: conhece-te a ti mesmo. Ele
nos orienta, que nos instrui a buscar olhar para dentro de nós, a buscar o autoconhecimento. Olha que coisa importante, e a resposta que ele buscava está aqui na palavra de Deus. Ele buscava um sentido para a vida, ele buscava saber a existência, ele buscava preencher esse vazio existencial. Mas nós sabemos que esse vazio, que as respostas que nós buscamos nessa vida, nós só encontramos na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Glória a Deus. Eu queria só saber de vocês que estão aqui, se vocês estão gostando, se a palavra faz sentido para você, se o que nós estamos trazendo de fato está ajudando vocês, porque eu tenho que dizer para vocês que isso aqui tem me ajudado muito na minha jornada, na minha trajetória de vida. O nosso crescimento espiritual, o desenvolvimento da nossa musculatura espiritual está aqui na palavra de Deus. Porque assim como nós desenvolvemos nossos músculos físicos, nós desenvolvemos também o músculo do nosso cérebro, mas nós desenvolvemos também a nossa musculatura espiritual. Buscar desenvolvimento pessoal, buscar desenvolvimento espiritual, emocional, físico, é muito importante para que a gente saiba lidar com o outro. Viu que como é importante estarmos equilibrados, corpo, alma e espírito? Nós precisamos estar equilibrados, e esse equilíbrio só vem por meio da nossa conexão, da nossa intimidade com Deus. Porque uma vez que nós nos afastamos dele, eu não sei se você já sentiram e perceberam, eu creio que sim, que as coisas começam a sair do lugar, a desalinhar. Parece que você está saindo do trilho e as coisas começam a desmoronar. Você perde as suas forças, você perde a tua energia. Então nós precisamos estar assim conectados na videira verdadeira. Então que a gente venha compreender através dessa mensagem de hoje que nós precisamos transbordar do amor de Deus, levando para o próximo esse amor. Nos colocamos no lugar do outro, tendo empatia e compaixão para com as pessoas. Nós não sabemos o que elas passaram. Eu não sei o que vocês passaram na vida de vocês. Eu não sei como vocês estão hoje, mas Deus sabe. Ele sabe, Ele sonda o teu coração, Ele nos conhece, Ele sabe o que vai acontecer muito antes de acontecer, e Ele cuida de cada um de nós. Jesus sara nossas feridas, Ele nos cura, Ele nos transforma, mas com o intuito de nós também levar cura para outras pessoas, levar transformação por meio do amor de Deus, transbordando através da nossa vida. Mas eu quero dizer para vocês que o amor de Deus, que o Espírito Santo, ele não vai habitar no coração que está fechado para ele. Então nós precisamos liberar e tirar tudo que está nos impedindo de ter um relacionamento mais profundo com Deus. Porque se eu não me relacionar bem com Deus, como eu vou me relacionar com o próximo? Como eu vou conseguir levar o amor ao próximo, ajudar? Como eu vou conseguir levar essa transformação para as pessoas que estão precisando desse amor de Cristo na vida delas? Então nós somos canais de bênção nessa terra. Nós somos escolhidos de Deus para nos unirmos. Nós somos membros de um corpo, e quando nós nos desligamos desse corpo, nós não conseguimos fazer nada sozinho, porque assim como nós falamos no início, nós precisamos das pessoas. Por mais que elas sejam difíceis, por mais que elas sejam diferentes de nós, nós precisamos das pessoas, e elas precisam de nós. Glória a Deus por isso. Sejam bem-vindos os meus amigos. As pessoas tão especiais estão chegando aqui hoje. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Então, o Espírito Santo de Deus, ele não vai habitar num coração cheio de raiva, de rancor. Então, a palavra de Deus nos orienta, nos traz mais um comando, porque nós já trouxemos o primeiro dele, que é o princípio do amor. Mas o segundo comando que a palavra nos traz hoje é o perdão. Nós precisamos liberar essa mágoa, retirar esse lixo tóxico,
esse lixo espiritual de dentro de nós. Porque às vezes nós não entendemos porque algumas áreas da nossa vida, elas não estão se desenvolvendo. É exatamente porque existem alguns impedimentos, alguns empecilhos que estão dentro de nós, no nosso caminho, que estão evitando de que a gente venha fluir livremente, transbordando esse amor que Deus nos traz na sua palavra. Então nós precisamos perdoar uns aos outros. E isso nós encontramos lá em Mateus capítulo 6, versículo 14, Jesus nos diz: se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem os outros as ofensas dele, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Isso é forte, isso é profundo. Então existe uma condição para nós sermos perdoados. Se o Senhor nos perdoou, mesmo quando nós estávamos separados, se Ele nos amou de uma forma incondicional e extraordinária, enviando o seu Filho, sacrificando Ele numa cruz, sofrendo todas as dores para nos libertar, nos salvar. Esse amor incondicional, ele precisa habitar em nós também. Então nós precisamos liberar tudo que possa estar impedindo de Deus operar na nossa vida. Deixa Deus usar você, deixa Ele entrar no teu coração, deixa o Espírito Santo fazer o realizar que Ele deseja realizar na tua vida. Porque se nós nos entregamos verdadeiramente a Cristo, Ele vai gerar dentro de nós a transformação que nós precisamos para nós sermos prósperos e bem-sucedidos em todas as áreas da vida nessa terra. Mas o nosso propósito, ele envolve o outro. O nosso propósito, ele exige que a gente saia da nossa zona de conforto por amor ao outro. Porque se nós amamos a Deus, se nós nos conectamos com o divino, com o Pai, nós vamos saber lidar com o próximo e com as suas diferenças. Meus amados, e é sobre isso que nós tratamos hoje no Devocional Diário com Jesus. Nós estamos falando de como construir bons relacionamentos. E o Senhor me trouxe esta mensagem de hoje para iniciarmos. Serão 3 dias de live. Amanhã nós estaremos novamente aqui dando continuidade. E nós vamos trazer o autoconhecimento como a chave que vai nos ajudar a nos autogerenciar, para que assim a gente venha entregar o que Deus quer que nós entregamos para o outro. Você sabia que você tem algo que eu não tenho? Que você tem algo que o outro não tem e que Deus conta contigo? As tuas experiências, o que você passou, os teus sofrimentos, eles vão ajudar outras pessoas, porque você vai compreender o que elas passaram. Então o que eu passo, o que você passa, o outro pode estar passando também. Então vamos buscar nos autoconhecermos, vamos buscar lidar com as diferenças dos outros. Às vezes nós não entendemos, como eu falei lá no início, por que o outro está agindo de uma forma tão perversa, de uma forma machucando as outras pessoas. Quem fere está ferido, quem machuca está machucado. Então, nós somos o canal de Deus para levar esse amor às pessoas, através dessas conexões, dos relacionamentos que nós temos hoje. Então, o nosso próximo é exatamente aquele que Deus colocou ali, a gente pertinho dele, para que a gente venha levar o amor, para que a gente venha representar Cristo, sendo seus imitadores. E não esqueça, nós estamos sendo observados o tempo todo. Amanhã nós vamos falar sobre isso, sobre comportamento, sobre autoconhecimento, sobre autorresponsabilidade e tudo pautado na palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês grandemente. Eu espero que esta mensagem venha ajudá-los, assim como ela tem me ajudado muito, principalmente a lidar com as pessoas, a gerenciar esses conflitos externos. Mas primeiro nós precisamos gerenciar os internos, o que está dentro de nós. Que Deus te abençoe grandemente. Essa live vai ficar gravada. Se você não assistiu desde o início, quiser voltar para assistir, eu tenho certeza que Deus tem aqui uma mensagem
para o teu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém? Um abraço a todos vocês.